até a família, e como já tinha passado, eu não lembro se foi no dia 12 ou no dia 13 que passou no DFTV que esses corpos tinham sido encontrados, mas até então não tinham sido apresentados os nomes, nem identidade, nada do tipo. E aí, acredito eu que quando a 38ª chegou lá para fazer a investigação, a notícia viralizou. Inclusive o nome de quem não se sabia. Porque esse é o problema. Aqui, ó. A senhora mesmo juntou uma notícia aqui do Correio Brasiliense, que assim, corpos de homens são encontrados em Matagal, na região de 26 de setembro. Eu juntei? Sou advogado. Junto com aquelas conversas que é só que a senhora não conversa, que é só o Mike que conversa. As vítimas tinham marcas de bala e um dos corpos estava também com ferimentos de faca. Policiais civis estão nas ruas para tentar encontrar os suspeitos. 2 homens foram encontrados mortos na região do 26 de setembro, em uma área de mata próxima a Vicente Pires. O caso é tratado como duplo homicídio pela 38ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso. As vítimas tinham marcas de bala e um dos corpos estava também com ferimentos de faca. Policiais civis estão nas ruas para encontrar os suspeitos. Segundo o delegado-chefe da unidade, Watson, e não é o Watson que trabalhava com o Sherlock Holmes, crime é tratado como execução. Para ele, o homicídio ocorreu na tarde desta quarta-feira. Estava chovendo muito na área, o que provavelmente pode ter... eu estou ficando meio cego mesmo, estou ficando velho. Quero tanto trabalhar. Pode ter passado despercebido. São 2 pessoas que possivelmente foram trazidas de fora para essa região de mata. A senhora sabe dizer por qual motivo a senhora fez essa juntada lá e ainda dizendo assim, para justificar que no dia dos fatos chovia muito? A senhora sabe dizer quando que efetivamente conseguiram identificar os 2? Porque não foi no dia seguinte, como a senhora está dizendo. E o Batatinha, ele não veio aqui para explicar isso. Eu não sei, doutor, é a informação que chegou até a mim. Eu não sei se os corpos foram identificados no mesmo dia ou se só no outro dia. Eu não sei, isso é o trabalho da polícia. Não, eu sei que é trabalho da polícia. Eu queria saber da senhora como é que a senhora conseguiu ter ciência desse fato, se a própria polícia não conseguiu fazer o trabalho a contento, como a senhora conseguiu identificar antes os corpos. Mas eu não identifiquei nada antes da polícia. Se a senhora está dizendo que tomou conhecimento. Eu tomei conhecimento no dia seguinte. Eu não estou entendendo as suas perguntas, Excelência. Pois é, isso que eu estou dizendo para a senhora. É que o seguinte, a polícia não conseguiu identificar os corpos no dia seguinte. Se a polícia não identificou, a polícia, que tem perito, que tem um monte de coisa lá, se eles não conseguiram identificar, como é que a senhora conseguiu tomar conhecimento no dia seguinte aos fatos que o Leison, que a senhora mandou dar só um sacode no Leison, e o Edson foi sacudido junto com ele? Como que a senhora soube no dia seguinte aos fatos que o Batata ligou para a senhora e disse assim: Dani, eu sei que você não está mais com o Leison. Não, o senhor está confundindo. Foi a sua amiga, né, que ligou? Sim. Tá bom. Então, foi que o Batata disse para a senhora no dia seguinte? Ele mandou esse link do R7. Uhum. E como é que ele disse para a senhora? Disse, olha aí, acharam. A senhora falou. Mas aí o que acontece? Logo após, a Bruna entra em contato comigo, que era a cunhada do Leison, dando a notícia que realmente os corpos eram deles, 2. A senhora sabe dizer por qual motivo o Michael Cândida ia inventar essa história e que ele ligou para a senhora
dizendo que ele tinha matado o Leison e o Juninho, disse que a senhora ficou transtornada na hora que soube. E que história foi essa desse seu primo aí, que é policial civil lá em Recife? Que eu já mandei ir atrás dele, saber quem é essa pessoa aí. A senhora sabe explicar isso? Meu primo não tem nada a ver com isso, doutor. E por que estavam falando aí que o seu primo é que tinha tido essa informação? Eu não sei. Que essa informação, essa questão do primo é atribuível à senhora. Que o seu primo, inclusive eu mandei até oficiar a corregedoria da Polícia Civil para saber como é que porque assim, o meu token aqui, eu consigo entrar em qualquer processo do tribunal aqui. Se for aqui no Goiás aqui, o PJE olha para mim e fala assim, ó, vai se cadastrar. Aí eu queria entender como é que um policial lá de Pernambuco conseguiu entrar no sistema da Polícia do Distrito Federal e teve acesso a esse tipo de informação. Jamais eu ia passar um tipo de informação desse, até porque meu primo tinha acabado de tomar posse lá em Recife. E como que eu ia passar uma Ah, então esse informação? primo existe. Sim, mas em nenhum momento eu citei o nome dele. E como que a senhora foi até a delegacia? Por qual motivo a senhora foi na delegacia? A polícia foi atrás da senhora. Então, o agente João, que depois hoje aqui, ele entrou em contato comigo, perguntando se eu poderia comparecer. Ele, se eu não me engano, ele entrou em contato comigo numa quarta-feira e ele perguntou para mim se eu podia comparecer na delegacia na sexta-feira. Eu, de sopetão, sem ter procurado nenhum auxílio de advogado, nada, confirmei para ele que iria. Daí eu vi que as coisas não são assim, né? Primeiro eu tinha que ter um auxílio de um advogado, até porque se eu comparecesse na delegacia, provavelmente poderia ter um mandado de prisão lá na mesa do delegado. Por que é que o delegado ia ter um mandado de prisão contra a senhora? Justamente porque eu sabia que o Michael tinha sido o último a ser preso. E devido às conversas que o senhor pode ver mesmo aí no Instagram, eu deduzi que ele poderia ter falado alguma coisa que me levasse a polícia a me colocar nas investigações. Daí, então, assim que eu constituí um advogado, que essas coisas não são fáceis, né? A gente não. Advogado não é uma coisa que você conversa aqui com o primeiro e já contrata. Eu tive algumas instruções, até que a minha mãe chegou no Dr. Gilson Saad, que é o meu advogado, e daí então ele ligou lá pro. E os primeiros advogados não prestaram, não. Não, como eu falei para o senhor, não é que não prestaram, porque a gente, né, a gente tenta escolher sempre o melhor. Propaganda aí, ó. Daí então, o Dr. Gilson entrou em contato com a 38ª e aí marcou o meu encontro, mas nenhum momento a polícia teve que ir atrás de mim ou eu dei trabalho para os agentes da 38ª para ir A atrás de senhora é mim. a Daniela mesmo. Sim, até porque eu fui 3 vezes na delegacia. E Inclusive, aí? a primeira vez eu fui para prestar meu depoimento, Uhum. né? E aí eu não tinha levado o meu aparelho celular. E aí o doutor Ângelo falou para mim, prestei meu depoimento tranquilo, fui liberada. Daí o doutor Ângelo pegou e falou para mim que ele queria o meu aparelho celular e que ele precisava que eu comparecesse na delegacia mais uma vez. E assim foi, ele marcou no dia tal e eu compareci no dia que ele pediu e entreguei o meu aparelho. Desde então fui liberada mais uma vez. Nisso, a gente, lá na delegacia, tinha um agente por nome Soares, que era um dos investigadores, e ele conversava muito comigo, chegou a conversar até com a minha mãe. E daí ele falou assim, uma pena que ele não foi solicitado para estar aqui hoje. Por que é que não solicitaram? Não sei se ele saiu, não sei, mas ele participou das investigações. Eu só lembro que o nome dele era chamado por Soares. Uhum. Daí ele falou assim,
falou com a minha mãe, Dona Márcia, a senhora garante para mim que a gente não vai precisar, se o mandado de prisão da Daniela sair, a gente não vai precisar se deslocar daqui da delegacia para ir atrás dela lá em Formosa? A minha mãe falou, não, jamais. Eu estou dando a minha palavra de mãe, jamais eu ia querer que a minha filha ficasse foragida. Uhum. Daí, então, passaram-se 1 dia, 2 dias, não me lembro. Aí, se a senhora tivesse trazido o Soares ou Batata, a coisa tinha mudado de... Sim. Daí, assim que saiu meu mandado de prisão, ele mandou uma mensagem no WhatsApp da minha mãe e falou: Olha, dona Márcia, infelizmente, o mandado de prisão dela tá aqui e eu queria saber dessa. A senhora chegou a ver na televisão aquele escândalo lá dos diálogos com o pessoal da Lava Jato. Eu posso só Pode, concluir? só um minutinho. A senhora chegou a ver essa história que invadiram o telefone do procurador, e era conversa do procurador com o Sérgio Moro. A senhora viu isso aí? Sim. Eu posso Pode. concluir? Eu só não entendo porque nada dessas conversas estão aqui. Pode concluir. Daí ele mandou essa mensagem para minha mãe e aí ele falou: Olha, a Daniela tem para estar aqui na delegacia até 3 horas da tarde. Caso contrário, ela passa a ser uma foragida da justiça. E desde então, eu fui. Eu sabia que eu ia entrar pela porta da frente, mas que eu ia sair pela porta dos fundos algemada. E aí, nisso, o doutor Gilson até exigiu 3 comprovantes de que eu compareci na delegacia, sem que eu desse trabalho para as investigações. Vou mostrar para a senhora aqui. Depoimento do interrogatório do Michael lá na delegacia. Sim. 25 de janeiro de 2019. Aí, ó. Que são imputados, cara, respondeu que manifesta o desejo de abrir mão do seu direito constitucional ao silêncio sobre os fatos investigados, que deseja colaborar com a justiça, esclarecendo os fatos investigados, que confessa a participação nos fatos investigados, quais seja a subtração de produtos e a morte de 2 vendedores de referidos produtos na data de 12 de 12 de 2018. Fato acontecido inicialmente na região da Canagolândia, Vicente Pires, que cerca de 4, 5 dias antes do dia 12 do 12, viu em grupos de Facebook que uma pessoa do sexo masculino estava, até então desconhecido, interrogando, estava oferecendo tênis para a venda. Eu só não estou vendo o nome Daniela aqui nessa história. Aí a gente passa para a próxima página. Pode descer aí, Sam. Aí começa aqui, ó. Telefone do vendedor e combinou de encontrá-lo depois do almoço na Canangolândia, especificamente na quadra 7, que na hora combinada estava presente, interrogando, tal. Aí foi. Vem aqui, ó. Nada de Daniela. Vamos para a próxima página. Resolveram levar os 2 vendedores até a região do Paranoá, onde eles residiam, a fim de liberá-los, pois haviam subtraídos os objetos que interessavam. Isso aqui na época a gasolina era barata, porque hoje em dia não dava para fazer mais esse tipo de coisa, não. Que o interrogando prometeu aos 2 vendedores que nada de mal lhes aconteceria, que as pessoas embarcaram, que mais uma vez, ó, que não se fala nada de Daniela. Aí a gente volta de novo. Os vendedores haviam visto o rosto deles, que eu interrogando, ficou desesperado, tendo Alexandre ficado simplesmente calado. Que eu interrogando Alexandre, manifestaram interesse em vender o carro dos vendedores. E mais uma vez descendo aqui, não tem nenhuma Daniela. Ah, tá aqui, ó. Tem, mas é Daniel. Daniela não tem, não. E finaliza o interrogatório dele. Posteriormente a isso, depois, 442 mesmo?
442. Aí, depois, tem uma cariação que o delegado realizou no dia 11 de fevereiro de 2019, entre o Wesley Teixeira Galvão do Nascimento, Michael Cândida da Silva Corrêa e Alexandre Torres Roca. Este no local da morte da vítima, juntamente com Michael e outras duas pessoas desconhecidas do sexo masculino, as quais foram mortas pelo acariano e por Michael. E Alexandre e Daniel não estiveram no local da morte, que esclarece que não conhece a pessoa de Daniel, que esclarece que a pessoa cuja fotografia encontra-se na folha 104 dos autos esteve preso recentemente na carceragem, que desferiu um único golpe de faca no referido desconhecido, ou seja, que assim agiu, tal. E é que se a senhora pediu só, aí na sequência, ó, tem que ir do Michael, a cariação do Michael. Aí desferiu 2 dos 3 golpes de faca contra a vítima de maior estatura física, ou seja, o mais forte, que assim agiu para que ele e o outro desconhecido não lhe denunciassem, pois o local de encontro com o acariano foi na residência do acariano, que a faca utilizada para matá-los trata de uma faca de cabo branco, que é o Weasley, aí que cerca de um mês antes das mortes, o acariano encontrou uma moça chamada Daniela ou Daiane, perto de seu serviço, ou do Ministério da Fazenda, onde conversou com ela e verificou que estava machucado. Que Daniela disse que havia sido agredida e enforcada pelo então namorado dela. Que naquele encontro, Daniela sugeriu que o acariano desse uma surra no referido namorado dela, de forma que o acariano receberia cerca de R$ 400, bem como os tênis que quisesse. Haja vista que ele era vendedor de tênis, que não manteve outros encontros com Daniela durante o transcurso do referido mês, que o acariano postergou a execução do combinado com Daniela em decorrência do que aguardava ser confirmado a informação de que o vendedor de tênis estaria na posse de grande quantidade de tênis. Que, salvo engano, 2 dias antes das mortes investigadas, Daniela mandou uma mensagem no WhatsApp para o acariano informando que ele já estava com as mercadorias em decorrência do fornecedor ter trazido para ele. Que o acariano já havia até contatado o vendedor de tênis e manteve com ele compromisso de adquirir tênis porque quando ele recebesse as mercadorias. Que em 12 de 12 de 2018 acertou o encontro com o vendedor de tênis, ajustando que ele comparecesse até a residência do acariano. Aí, eu queria saber da senhora o seguinte: se a senhora está dizendo que em momento algum quis ou falou, que aqui, pelo que o Mike está dizendo aqui, a cariação, foi um encontro assim: oi, tudo bom? Tudo bom? Tá fazendo o quê? Nada não. Cara, eu levei umas porradas do meu namorado, tô afim de alguém que dê umas porradas nele. Tá bom, não tô fazendo nada, vou lá dar umas porradas nele. Se era só para dar um sacode, a senhora sabe me dizer por qual motivo as vítimas foram encontradas dessa forma aqui, Luciano? Não sei, doutor. Tamanha agressividade, por que disso? Se era simplesmente um simples sacode que a senhora queria, como que a senhora explica esse resultado dessa magnitude? Pode tirar, Luciano. A senhora sabe explicar? Estou satisfeito. O Ministério Público está com a palavra.
Boa noite, senhora Daniela. Boa noite. Luciano, pode, por gentileza, colocar o áudio final 2136? Espera aí. 448615. Não, perdão. 2136. Só um minuto, Luciano. Você consegue achar fácil, Luciano, o final 2309? Vê se aparece pela pesquisa aí. Já que não apareceu esse 2136. Esse que eu estou falando, o ID completo é 44862309. E a legenda é 44862309. Quatro quatro oito meia dois três zero nove. A legenda do áudio é neste áudio. Aí, achou, né? Daniela, minha pergunta é a seguinte: você viu que nesse áudio aí, o Michael ele fala assim, papinho de que é só amanhã, cadê? E você mencionou que as suas falas não estão nessa conversa aí, porque você conversava com ele por telefonema, não é isso? Sim. Por chamada. Mas nesse vídeo aí não aparece nenhuma chamada, porque quando a gente faz uma chamada pelo WhatsApp, sempre aparece uma legenda. É chamada normal. Isso. Ligação normal. Não tem aí. Então, assim, a conversa do Michael, assim, papinho de que é só amanhã, isso indica que você estava pedindo mais prazo para ele. Sim, eu estava tentando conversar com ele, né? Isso, mas cadê essa conversa? Porque não está na legenda ali que a senhora ligou para ele. Então a senhora apagou essa mensagem. Não, eu ligava e aí ele ficava recusando as mensagens, as ligações, porque ele queria conversar por mensagem. Eu entendi, mas não teria que aparecer ali mensagem chamada recusada? Na Não, mas legenda, não assim? pelo WhatsApp, é isso que eu tô falando. Estou falando pelo Instagram. Sim, teria que aparecer na minha. Nessa tela aí, teria que aparecer uma chamada recusada. Em alguns até aparece. Nessa conversa não tem.
Aí a chamada recusada é chamada normal. Tá. Não é Então, chamada pelo direct do Instagram e nem pelo WhatsApp. É chamada normal, ligação normal. você ligava normal para ele, do telefone normal, não era do Sim. Instagram, não? Não, normal, ligação normal. E esse registro de chamada normal a senhora também não tem no telefone, que a senhora fez nessas datas aí. Essas ligações eu não apaguei, não. Entendi. Tá. Luciano, acho que tem um outro aí para você exibir. Nesse aí ele está pedindo para você atender e você não Sim. atendia. Sim, é porque na verdade, ele mandava esses áudios, essas mensagens, muitas das vezes eu estava ocupada, estava trabalhando, ou, enfim, Tá, nos então, afazeres. Mas geralmente eu sempre retornava as ligações dele, sempre. tá certo. E a senhora não apagou nenhuma das falas da senhora nessas várias Não, mensagens que foram mandadas aí? até porque ele passava o dia inteiro me perturbando e eu sempre tinha alguma coisa para fazer, eu não era desocupada que nem ele. Entendi. O Wilton é o cunhado da senhora, né? Isso, Ele foi testemunha de defesa rolada pelos seus advogados e depôs aqui na audiência anterior. isso. Nesse depoimento do Wilton, em pelo menos um trecho, ele diz o seguinte: ela contou que, abre aspas, contratou uns rapazes para dar uma surra nele, porque ele agrediu ela. Ele está falando do Leison e da senhora. Da onde que ele tirou uns rapazes que a senhora tinha contratado? Acho que pelo fato dele sempre escutar, né, que o processo tinha eu e mais esses 3 rapazes, talvez ele deva ter usado esse de forma errada, porque hoje é a segunda vez que eu vejo o Alexandre e o Wesley na minha vida toda. Eu nunca tinha visto eles na minha vida. Eu não sabia que o Michael ia chamar esses 2 rapazes para participar disso tudo. O meu conhecimento era somente com o Michael Cândida. Eu nunca vi o Alexandre e o Wesley. Entendi. A senhora mencionou hoje, agora há pouco, nas perguntas do magistrado, a senhora falou assim, que bateu o olho no Maico e viu que poderia dar certo. Sim, Só que pelo que consta do depoimento anterior da senhora e pelo que consta do depoimento de hoje do Maico, a contratação já foi feita por mensagem, antes de encontro pessoal. é Então, porque como é que a senhora bateu o olho nele e viu que deu certo? Porque a senhora já tinha visto que já tinha acertado a contratação por mensagem de WhatsApp. Como é que é não. isso? O nosso primeiro contato por mensagem é, foi, como eu falei, né? Eu trabalhava no conjunto e ele no Ministério da Fazenda. E aí a gente marcou um encontro lá na próxima plataforma da rodoviária do Plano Piloto. O primeiro contato, eu já falei para ele, eu estou no meu horário de lanche, que eu trabalhava no período da tarde, de 2 às 8. Estou no meu horário de lanche. Será que tem como a gente se encontrar nesse mesmo dia? Assim que eu entrei, que ele entrou em contato comigo, a gente trocou algumas mensagens e a gente já marcou um encontro para a gente conversar pessoalmente, até por sugestão dele, inclusive. Ele falou, eu acho melhor esse tipo de conversa a gente ter pessoalmente. Já que a gente trabalha próximo, a gente pode se encontrar ou aqui na plataforma, ou lá no Subway do Conic, algo do tipo. E esse cuidado dele era por quê, hein? Tinha que ser pessoalmente. Creio eu que ele, Por ser algo escuso? não sei o que significa essas palavras. Algo proibido, algo imoral, algo ilegal. Não, ele queria saber mais, ele queria mais uma riqueza de detalhes, que por mensagem, querendo ou não, né, a gente trabalhando, não tem como estar ali o tempo todo
fornecendo esse tipo de informação. Entendi. A senhora comentou também que conversou pessoalmente com o Michael algumas vezes. Por 2 vezes. Ele hoje falou que a senhora entrava em contato diariamente com ele Sim. para cobrar quanto que ele ia dar a suposta surra. Nesses contatos que a senhora teve com ele, tanto pessoalmente como por mensagem, a senhora pelo menos não desconfiou, assim, pelo jeitão dele de falar, as gírias, a postura. A senhora nem desconfiou que ele poderia não ser exatamente assim, um cidadão cumpridor de seus deveres, um cidadão que, olha, esse cara aí está com jeito de ser perigoso. A senhora não desconfiou disso, não? Pelo fato dele ter um emprego, né? Dele falar para mim que ele trabalhava de carteira assinada. Inclusive, no segundo encontro que eu tive com ele, ele foi até de uniforme. Se ele usava droga, se ele, sei lá, fazia qualquer coisa ilícita, era com ele, Mas né? esse jeitão dele, a senhora percebeu e inspirou confiança. Sim, eu percebi esse jeitão dele, né? É bem ligado a coisas ilícitas, mas eu não imaginava que, como eu falei para o Dr. Paulo Afonso, eu não imaginei que Mas sabe o que é curioso? Porque agora há pouco, a senhora comentando sobre os advogados, a senhora falou assim, porque a gente sabe que não pode contratar o primeiro advogado que aparece. Mas um matador ou um batedor, a senhora contratou o primeiro que apareceu. Não é contraditório isso? Não é contraditório, porque advogado é uma coisa que a gente, né, a gente vai ter que pagar, desembolsar um dinheiro A senhora não e desembolsou para o Maico? sim, porém ele me garantiu, ele me deu a palavra dele que ele poderia, que ele daria conta do que eu estava pedindo para ele. Sei. Mas assim, então o advogado ofereceria mais riscos do que um cara que a senhora conheceu, né, por indicação da Juliana, né? Naquele momento, doutor, eu estava tão, como é que eu posso usar a palavra? Eu estava tão desesperada, eu estava com tanto sentimento de mágoa que eu deixei a situação levar. A senhora até mencionou aí há pouco tempo também que foi 1 minuto de burrice. Sim, E aí isso também me chamou a atenção, porque a senhora também afirma que ficou por cerca de 2 semanas conversando com o Michael. Então foi um rompante, um impulso, 1 minuto de burrice que durou 2 semanas. 1 minuto de burrice que eu quero dizer pelo fato de ter desencadeado toda essa situação, de ter das vidas dos meninos terem acontecido isso, da minha vida também se transformar nisso tudo. É isso que eu me refiro. Não, eu entendi, mas 2 semanas não é tempo suficiente para ponderar e pensar assim, eu acho que eu não estou fazendo algo muito seguro, Porque eu estou estava tratando um levando do estranho. sentimento de mágoa. Entendi. Quando a senhora viu as fotos dos corpos aí, a senhora abaixou a cabeça, a senhora fez menção de um choro, me desculpe, eu não vi lágrimas da senhora, mas a senhora fez menção de um choro. Mas quando a senhora vê essas imagens aí, a senhora não enxerga uma desproporção descomunal entre os supostos hematomas que a senhora sofreu e praticamente a degola de 2 indivíduos? Eu nunca quis isso para ele, nunca. Nunca, nunca, nunca. Jamais o que ele me fez, eu iria pedir para esse rapaz fazer algo 1000 vezes pior. A senhora mencionou também que o Edson não iria todas as vezes nas vendas com o Leison, mas a senhora admitiu que em algumas ele ia, pelo que eu entendi. Sim, é como eu falei, né? Ele tinha o emprego dele e quando ele estava à disposição, ele Entendi. poderia ir. Em algum momento dessas 2 semanas de tratativas com o Maico, a senhora deu a recomendação para ele assim, olha, se ele
não tiver sozinho, cancela o plano. Não, não falei isso porque nem se passou pela minha cabeça que ele poderia. Mas a senhora mesmo não falou que às vezes o Edson ia com Sim, ele? Como mas que não às passou vezes, pela muitas cabeça? vezes o Leison, ele, antes mesmo dele mexer com tênis e suplementos, ele mexia com venda de carro. Muitas vezes ele ia fazer isso, ele já fez isso até mesmo lá na cidade de Formosa, sozinho. Eu entendi, mas a senhora mesmo admitiu que algumas vezes ele ia acompanhado. Isso não era suficiente Muitas para vezes essa ele era acompanhado recomendação? por mim. Tudo bem, mais razão ainda. É isso que eu estou perguntando para a senhora. Isso não era um motivo para a senhora ter pensado nessa recomendação? Olha, eu sei que ele não vai sozinho sempre. Mas infelizmente eu não pensei nisso. Aham. E aí, a senhora conhece o Ricardo? Conheço. Como é que era a relação do Ricardo com o Leison? Eles eram amigos de infância. Assim como o Edson. Sim, O Ricardo, ele falou hoje aqui que para desconhecidos o Leison não ia sozinho fazer entregas, que ou era com o Ricardo ou era o Edson. muitas vezes ele ia sim. Para desconhecidos. Sim. Tá bom. Muitas vezes. Tá certo. É, Até porque não era sempre que os meninos estavam à disposição, né? Ou teriam outros afazeres. Não, eu entendi isso. O que eu acho que não ficou claro, talvez, da minha pergunta, é que a senhora está admitindo que algumas vezes ele é acompanhado. E Sim, isso não foi o suficiente para a senhora ter, vamos dizer assim, entre aspas, esse cuidado sim, é como eu de respondi, falar com o Michael, que a senhora tinha acabado de conhecer. como eu respondi anteriormente, eu não pensei nisso, infelizmente. Né? E aí custou a vida do Edson. É, a senhora criou um grupo de WhatsApp com familiares do Edson depois do crime? Não, essa informação não procede. Não? Com a mãe, com a esposa? A senhora... Eu tinha um grupo no WhatsApp Hum, que era eu, a Tatiana, que era a mulher do Júnior, e uma amiga nossa que se chama Tainá. Nós três. E nesse grupo a gente falava sobre o acontecido, mas não tinha Luciane, não tinha Juliana, não tinha a mãe do Júnior, não tinha nenhum familiar. porque foi falado hoje aqui por uma testemunha que a senhora criou um grupo com familiares do Edson Não, para tratar de assuntos ligados à investigação. essa informação não procede. Tá, independentemente do grupo, a senhora entrava em contato com pessoas, com familiares, para saber como é que estava andando a investigação? Por algumas vezes, não muitas, eu entrava em contato com a Luciane. E muitas vezes pessoas também vinham falar comigo. E qual que era o interesse da senhora em consultar a irmã da vítima para saber como andava a investigação? Por que que a senhora fazia isso? Isso não era curiosidade, já era o Não, meu. curiosidade não era porque a senhora sabia quem que tinha matado, Sim, né? eu digo assim, curiosidade em saber do avanço das investigações. Já era. Eu não aceitava que isso tinha acontecido. Então, de alguma forma, eu tentava. A senhora tinha esperança que aparecesse uma pessoa do além para dizer, fui eu que Não, matei. não. Então, como assim a senhora não acreditava? Por eu ter sido uma namorada dele de longa data, querendo ou não, mesmo se eu não tivesse essa participação, de ter pedido essa surra, querendo ou não, eu estava ali no vínculo, né, entre os amigos e os familiares. Então, muitas das vezes era até A inevitável. senhora não acha que para os familiares hoje, né, sabendo o que aconteceu, e a senhora olhando para trás hoje, a senhora não acha que essa procura pelos familiares, essa ida ao velório, esse choro abraçando os familiares, isso para a senhora olhando para trás, não soa como um sadismo, não? Olha, doutor, de todo o meu coração eu falo que se eu pudesse voltar atrás, sem sombra de dúvidas, eu voltaria. Não, isso a gente sabe que não é possível. Mas assim, a senhora fala,
eu estou supondo que a senhora está falando da morte, mas eu estou falando em voltar atrás desse comportamento, né, de procurar os familiares para saber como é que anda a investigação. O senhor não acha que para os familiares olhando hoje, isso não vem um sentimento de revolta, não? Sim, eu entendo o lado deles, até porque se fosse comigo eu iria pensar da mesma forma. A senhora ia pensar que a pessoa é sádica. De certa forma, sim. Entendi. Além de um certo grau de sadismo, Daniel, evidentemente você sabia quem matou. Aí você procura, como você disse, saber informações da investigação, como estava o andamento, uma investigação que você era a pessoa que sabia quem era o autor, como já está amplamente demonstrado. Essa conduta de você saber uma coisa e fingir não saber e procurar informações, no dicionário tem o nome de dissimulação, dissimulada. A senhora passou, desde a morte até ser presa, sendo dissimulada com a família, né? O que você, com essa conduta dissimulada, o que você faz para os jurados acreditar que você não está sendo dissimulada hoje? Se você foi com a família das pessoas de um cidadão que você disse aqui que amava, e você conseguiu ser dissimulada com eles. Por que eu, que não conheço a senhora, porque com os jurados que a senhora nunca viu na vida, a senhora não seria dissimulada? Doutor, quando tudo aconteceu, eu guardei tudo isso para mim. As únicas pessoas que sabiam era eu e o Michael, certo? E quando tudo isso aconteceu, eu senti vergonha de contar para alguém, para uma amiga mais próxima ou até mesmo para minha mãe. Tanto que eu esperei um mês se passar até eu ver que não tinha mais como não tinha mais como. E eu tinha que falar isso para alguém. E a primeira pessoa que eu contei a verdade foi a minha mãe. Então, assim, o fato de eu ter fazer perguntas, de eu ter comparecido ao velório, foi justamente porque já era o meu arrependimento. Eu não tirei, eu não brinquei com o sentimento de ninguém, porque eu também fiquei sentida por isso, porque eu nunca quis que o Leison morresse. Eu não contratei a morte desse rapaz, jamais. Ele foi uma pessoa que passou na minha vida durante um determinado tempo e que todo mundo sabe que, independente de como tenha sido o nosso relacionamento, foi uma pessoa que eu amei. Tá. Mas a senhora concorda comigo que é uma conduta dissimulada? Não concordo. Não? Não? Não é uma Não. Conduta Não, mentirosa? porque Falsa? não concordo porque o meu sentimento foi verdadeiro. Uhum. Eu realmente eu sofri quando tudo isso aconteceu. Uhum. A senhora disse que se arrependeu. Sim. A senhora ficou, antes de ser presa novamente, um tempo solta. Se eu não me engano, 7 meses, 8 Então, meses por aí. a senhora prestou alguma assistência à filha de 5 anos do Leison? Não, porque a família não iria A permitir. senhora pensou que ele pagava pensão para essa filha? Uma menina que, aqui, a irmã, falou que no carro, eu chego a emocionar, porque isso aqui isso é sentimento de verdade. No carro eu quero, se a gente se acidentar e morrer aqui, não vai ser ruim, porque eu vou encontrar meu pai. A senhora prestou alguma assistência a essa criança de 5 anos que desejou morrer porque o pai dela não está com ela? Esse é um sentimento de verdade. Luciano, coloca, por favor, o áudio final 8940, o ID.
senhora reconhece esse áudio? Sim, e como eu disse, eu não estava acusando em nenhum momento o rapaz. Que esse áudio a senhora mandou para quem? Foi pro Alisson, o ex-marido, marido da Luciane, não sei. Da Luciane, irmã do Leison. Aham. A senhora estava falando do Kleber. Sim, por alguma razão a gente começou a conversar, eu e o Alisson, e aí a gente pegou e começou a falar do Kleber. Tem um áudio até anterior, eu posso passar aqui, mas o contexto fica claro, é que a senhora fala no final, não estou acusando ninguém, mas era um contexto que a senhora estava procurando algum culpado pela morte deles. Mas aí é que tá, né? Aí é só o áudio. O contexto da conversa. Ah, tá. Mas por que a senhora estava falando, levantando essas conjecturas sobre o Kleber, que ele cresceu o olho, que ele que tinha alguma suspeita de má conduta dele? Por que isso? Mas em nenhum momento eu tô acusando ele de nada. Eu não tô. É por isso que eu tô falando. Não tem o restante da conversa pra gente saber o contexto. Entendi. Luciano, por gentileza, coloca o áudio que é anterior a esse, aos 8, está no mesmo ID aí, 8794, final. Então, aí a senhora está falando que o Kleber tinha envolvimento com droga, pelo que eu entendi, que nessa mesma época que o Kleber andava por lá, o mercado do seu avô foi assaltado. Isso aí não é levantar suspeita, então, sobre o Kleber? Não, a gente estava conversando sobre algo. Eu não lembro direito a conversa, isso tem muito tempo, mas não tinha nada a ver relacionado com isso, não. Entendi. A senhora mencionou que ficou sabendo na manhã do dia No dia 13. 13, isso. Já o Maicon falou hoje que a senhora ficou sabendo na noite do dia 12, que ele Não. fez uma chamada. É o que ele falou, né? E aí nós temos um áudio aqui que a senhora mandou para a Luciane, a senhora pode depois confirmar isso, Sim. quando a Luciane já estava sabendo da morte do Leison. Isso, esse áudio eu me recordo bem dele. Ele foi na manhã do dia 13, assim que eu tinha acabado de descer da parada de ônibus que eu estava indo até minha faculdade com a minha mãe. E foi quando as mensagens, as ligações, as notícias começaram a chegar no meu telefone. A senhora sabia que ele tinha morrido nessa hora? Sim, já A senhora sabia. sabia que ele tinha morrido. Pelas A notícias das senhora pessoas. sabia quem tinha matado? Não sabia? Não sabia quem tinha matado, porque eu não encomendei a morte, né? Não, Então, mas a senhora sabia eu poderia. que o Maicon no dia anterior tinha pegado o Leison, não sabia? Eu imaginei o que que poderia Tá ter certo. acontecido. Então vamos ouvir esse áudio, por favor, ô, Luciano. É o áudio seguinte aí, 8995. Isso para a senhora não é de simulação? Não, porque eu fiquei surpresa da mesma forma. Entendi. Assim, você não sabia que era o Michael nesse momento? Eu fiquei sabendo a notícia, como eu falei, né, pelo link. E quando a Luciane e a Bruna realmente me falaram que, de fato, tinha acontecido isso. E aí foi quando
eu desmoronei, porque eu, Então, como a eu, fa- pergunta como eu falei, eu já foi, podia imaginar. já podia imaginar, mas a senhora não tinha certeza, então, que era o Maico. Sim, Tinha certeza. Bem, é porque a senhora viu uma videochamada dele, né? Uma até, vídeo. até então, o que eu poderia esperar disso tudo? Receber uma notícia de que ele tinha sido agredido. Essa era a notícia que eu estava esperando. Em nenhum momento eu queria essa notícia de que ele morreu e que o amigo dele também tinha morrido, até porque eu não tinha nada contra o Edson Júnior. Nada, 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 nada. Mas era. Mas a videoconferência a senhora viu, né? A videochamada. Sim, na videochamada aparece o Então, rosto por que do. que você demorou tanto a responder que tinha certeza que era o Maio? Não Você... entendi. Então, por que que você demorou tanto a responder que tinha certeza que era o Maio? É o que eu estou falando para o senhor, que eu já poderia imaginar. Não, não poderia imaginar. Mas a senhora, você viu uma videochamada no dia anterior com a pessoa que você encomendou ligando para o seu celular com a vítima rendida. E aí, no outro dia, ela aparece morta. Aí você só poderia imaginar. Mas em nenhum momento eu vi a vítima rendida. Uhum. Não, foi o que o Michael nos disse aqui. A senhora viu o que, então? Eu vi apenas o rosto dele, Uhum. ele fazendo algo assim como afirmação. Não sei, eu não entendi o que, e a chamada desligou, porque eu tava. Quem fazendo assim? O Michael, eu só vi somente o rosto do Michael. Uhum. Ele não apontou o telefone para nenhum local, tanto que atrás dele tinha somente uma parede branca, eu não sabia nem imaginar onde é que ele estava. Você lembra o que você falou na audiência anterior? Sim, O que você falou na audiência anterior? a mesma coisa que eu tô falando agora. Não falou, não. A senhora falou que ouviu só ruídos, não viu nada. Os ruídos e o rosto do Michael Não, a senhora embaçado. falou que não viu nada. Eu falei isso em delegacia. Uhum. Não, tá gravado aí. Assisti seu depoimento. Estou desde sexta-feira aqui olhando esse processo. Passei meu final de semana todo olhando esse processo. Tá. Vamos prosseguir aqui. Quem é Márcia Flores? Foi uma moça que o Ricardo levantou como suspeita. O Ricardo que O levantou? Ricardo. Do nada? Ele parece que o Leison tinha ido numa festa Uhum. no final de semana, não sei. Eu não sei direito, porque quem me contou essa história foi a Tatiana, a mulher do Júnior. Que o Ricardo estava supostamente pensando que poderia ser que o Leison teria se relacionado com uma moça casada. Eu não lembro direito dessa história. É porque o Ricardo prestou depoimento aqui hoje, e também na ocasião anterior, né, igual a senhora, e diferente da senhora, a versão dele foi a mesma. De que teria visto essa foto com a mulher atrás lá, e a senhora tinha conjecturado, né, com alguém, que essa mulher era casada com um policial e esse seria um possível entreveiro. E ele reafirmou isso aqui hoje, na nossa frente, na frente de todo mundo, Doutor, que foi uma situação, só concluir, levantada pela senhora, e aí ele levou essa informação, porque até então eles não suspeitavam da senhora, ou que a senhora estivesse falando do Kleber, falando de outra pessoa, né? Porque, enfim. Mas não foi eu que levantei essa Então a hipótese. gente pode mandar prender o Ricardo por falso testemunho, porque ele, se não foi a senhora, ele mentiu aqui. Sim, Então a gente pode mandar prender o Ricardo por falso eu testemunho. não levantei essa hipótese. Eu não Estou levantei essa hipótese. perguntando para a senhora. Se a senhora não quiser responder, é direito. A gente Não, pode não quero prender. responder, então. Então tá. A senhora disse, né, que, como já falou, o advogado, a senhora ficou receosa, né, de contratar, mas o advogado,
ele faz no mínimo 5 anos na faculdade. A senhora sabe que tem uma prova da OAB, chamada prova da OAB, sabe? Eu sei. É bem difícil, né? Pelo que a Sim. gente escuta falar. Não? Ok, mas não vou repetir, não. E aí, a senhora ficou receosa, né? Demorou a contratar o advogado e disse que não ficou tão desesperada quanto a contratação do Maico. Não foi isso? Sim, mas nessa contratação de advogado não envolvia só a minha pessoa, envolvia também a minha família. Sim. Mas a senhora não se desesperou, assim, pensando que você poderia ficar 20 anos preso? Passou pela minha cabeça, sim. Entende? Lá na delegacia, a senhora foi bem tratada? Assim, te torturaram? Fui bem tratada. Obrigaram você a Não, forçar a senhora a assinar alguma coisa? jamais. A senhora estava lá na hora da oitiva com o advogado, né? Sim. Aí eu percebi que, tanto nas Só uma dúvida aí, a dupla sertaneja vai terminar essas perguntas Vamos. quando? É a última. Mas se o senhor permitir. Aí, doutor, o doutor perguntou já, o Jorge, o doutor Jorge também, e a senhora levantou que, assim, como se a polícia pudesse ter todas as informações que a senhora não juntou dessas mensagens. Só que eu vou ler aqui o que constou um depoimento assinado pela senhora e pelo seu advogado, que foi o seguinte. Pois lê. Que não visual... Não, só para finalizar, porque os jurados estão pedindo para ir no banheiro. Tá. Só peço um segundo. Lá você disse que apagou os registros das referidas mensagens de WhatsApp trocada com Maicon, de seu aparelho celular. Que apagou as referidas mensagens em decorrência de saber que se tratava de coisa errada e que não era correta, além da orientação dada pelo próprio Maicon. Se a senhora entregou um celular com as mensagens que a senhora está dizendo que você apagou, como é que a polícia, mágico, ia fazer aparecer essas mensagens que provam a sua inocência que você mesmo apagou? Houve uma acusação não sei se foi da promotoria, da delegacia, não me recordo, que no dia do crime foi fornecido para mim fotos dos meninos rendidos. E então, o delegado, ele pediu meu celular. E as mídias, os arquivos, eu não apaguei. Eu sei que a Polícia Civil tem um serviço de inteligência que não consegue resgatar videochamadas, mas arquivos, mídias, consegue. Então, eu forneci o meu celular, mesmo com as mensagens apagadas do WhatsApp. Entendi. Eu trabalho todo dia aqui, não é toda mensagem que recupera, não é todos os arquivos que se apagou, tem como apagar definitivamente e não recuperar. A senhora disse que apagou e culpa a polícia por não estar essas mensagens aqui hoje. Encerrada as minhas perguntas. Você quer? A defesa tem perguntas? Pela defesa de Daniela, não, excelência. Excelência, mas eu quero saber da participação do Alexandre nessa história. Se o senhor Michael falou que alguém ia participar dessa empreitada aí, dessa surra, a senhora pode falar alguma coisa a respeito disso? Ele não falou para mim que ele iria chamar terceiras Então, pessoas. nas conversas que a senhora teve, não teve nenhuma fala do Michael dizendo que ele chamaria outras pessoas para matar ou para dar Não. surra? Até porque ele se garantia muito que ele daria conta. Sem mais perguntas, excelência. Perguntas? Tem perguntas pela defesa do Willis. Perguntas?